Um texto muito bom e foi mexido. O texto da comunicação. Muito mexido, gente. O que aconteceu e os responsáveis por isso. Ou seja, o que aconteceu devido a essa ação. Isso que é importante. Muito importante replicar hoje. Nessa própria comunicação. O que ocorre quando alguém mexe em forma de escrita ou dificulta a passagem de comunicação? Porque percebemos que tem pessoas dificultando o pedido de ajuda, dificultando a formação de causar ajuda, condicionando querer condicionar fugas por pernas de formações sociais, pessoas, até artistas. Mas quem dá força a isso? Ou seja, há uma segurança pagando ou vendendo o produto dela. Olha como é, tipo, olha o que uma pessoa disso aqui faz ou estraga a sociedade, né? Vendendo a segurança dela, simplesmente vendendo, ou seja, ele, só que o que tem que entender as empresas, artistas, todos variados, né, dessa fama mundial, é que ocasiona a formação de que essa ação que você encontrou, obviamente está sendo feito, ocasionado propositalmente. Mas vamos dizer que paga esse dinheiro para isso. Então, primeiramente é dificultando, ou seja, alguém está dizendo que está cuidando de um negócio, meninos estão fugindo. Esse que é o crime encontrado agora, que foi definitivo. Se fosse para condicionar uma aplicação de cada elemento nesse conjunto de internet, telefonia, para cuidar de cada elemento humano, teria que ser uma nação muito grande, e isso é impossível. Então, aqui é foco de comunicação e é poder de comunicação. Então, eles estão concentrados nessa força de comunicação. O que não pode passar? O que não pode passar é que a ação de guarda dos sistemas são existentes e para relações de crianças que estão pedindo ajuda porque estão separando família. A ação de eugenia é um crime porque são pessoas fazendo isso. A ação de procura de crianças para qualquer coordenação, ou seja, usar a eugenia como esses fatos, mas a ação aqui é que é uma indústria pesqueira, pescarias, de modas, de músicas, outras formas de prostituição, ou seja, o que precisa entender é que o que passa onde vocês não veem, vocês estão sempre preocupados com algo. Precisa de elementos como eu, dessa consciência para perceber isso. E eles estão tirando, ou seja, a gente se preocupa com a criança, aquelas que não são famosas também, mas aquelas que são famosas precisam juntar esforços para essas questões. Agora, por que você está passando um vídeo de certa forma que tem ambíguas formações? Por que você não comunica diretamente? Por que você não tem a comunicação diretamente? Agora, quando você condiciona a informação de trazer um elemento específico e trazer essa excelência, você nota a chamada secção local. Todos ligados. Então essa secção, essa agulha está sem fio. Ela não fura mais nada. Porque a consciência arriscada precisa entender isso. Que é um propósito nessa questão. Então, a comunicação. Agora, o que excede? São formações de carência. Há muitos pedidos nisso, né? Observância. Você só precisa fazer alguma coisa. Você só precisa entender que toda a sua posição social, até mesmo as ações jalecadas, até mesmo critérios de psicologia, até mesmo formações de livros enormes de psiquiatria, com anos e anos de estudo, entender a formação desse elemento que você fala, que trouxe comunicação à ciência, observando pessoas que são dadas como definitivos sem conclusão. Entender a formação. Que mesmo que estejam em uma idade elevada, as pessoas ainda passam à frente e aprendem. Certas coisas da vida você precisa aprender. E é importante. Então não há carência. Não é um elemento homem aqui, como as mulheres sabem.
está bobão vendo, não, todas essas meninas, todas essas garotas, essas personalidades. Porque existe um grupo para entender uma forma. E esse grupo poderia ter um poder, ou simplesmente alguém trazer o elemento de força dentro de uma ação no local, ocasionando poderes de influência a dificultar comunicação. E por quê? Porque muitos desses poderes de influência estão relacionados a formações de mandatários de morte e compras e vendas de produto feminino. Ou seja, para passar um produto feminino, alguém está cobrando. Esse é o crime. Ocasiona que direciona as questões. Então, a família está sendo prejudicada por esse indivíduo. E prejudicou natais, prejudicou os anos novos, prejudicou as festas. Esse decorre de informação, dizer que essa experiência seria resultado seu. Eu sou a pessoa que mais atrai a família e amigos. Ah, vocês têm chaves agora, né? Chaves não, você descobriu que existe um elemento de força na amplidão dessa comunicação. Então vamos dizer que na posição mais baixa ser uma formação política. Pessoas de Salesópolis imbuídas de políticas nessa formação mais baixa atacou esse elemento aqui escondidamente, atacando família. Mas existem elementos mais obscuros que encontramos, sujeitados às questões de absurda de seguros de vidas. Seguros de vidas. E possível vendas de famílias vendendo. Foda-se, né? Vendendo famílias e já barganhando terrenos e coisas da família. Segurando a criança, que acha depósito de moeda. Não permitindo passagem. Então, o povo de Salesópolis estão dificultando minha família e muitas famílias é para você observar e para vocês fazer barulho, buzinar e falar. As ações do prefeito, as ações dos vereadores, as ações das autoridades local, secção, autoridades local. Necessita verificar essas questões e trazer esse elemento, porque essa formação de venda já vem no critério mais antigo. Já tem junto com informações chamadas de poderes, da humildade, as viúvas, os mendigos, os pobres. E a formação Fubento, a formação bolinhas, né? A carta, os corredores que entram essas crianças para essas formação e crianças sendo rompido os fios de vida. Até mesmo o envolvimento de pessoas conhecidas de Salesópolis com sexualidades brutais, com meninas. Ah, parece que estou falando uma coisa absurda, então é um caminho que não se passa. Não, isso é uma formação XY. Ele não é no crime da formação. Então é uma coisa absurda. Porém, a ação ferindo a Constituição brasileira e a Constituição relacionada ao vínculo menor, que é o PROCON, ou seja, o direito que temos de fazer a compra, de andar pelo local, o direito se o senhor for uma sanção social necessária e o direito do benefício social necessário. Pessoas prejudicando as compras minhas, pessoas que ligam pro local, já estão todo engajado já. E eu falo para vocês, estão marcados, viu? Tudo marcado, que se chama erradicação. Ou seja, quando você entra no local e não pode ter ocasionado essa formação de entrada, ou seja, a ação de colocar indivíduos na sociedade já é um vínculo chamado de erradicativo, porque você, para entrar nessa porta, você tem que cometer algo errado ou fazer um pacto. Então, esse pacto já é a sua formação de erradicação. Já é um fator de purificação. Você está marcado, você não passa, sua família não passa. Por que uma nação que tem uma raça específica vai gostar do sujeito como você? Você é pólvora.
Você acha que você dormiria na casa dessas pessoas? Eu dormiria! Eu dormiria na casa de qualquer rico milionário hoje. De qualquer criança. Esse elemento, sim. É neutral. Mas também eu não vou facilitar. Eu vou corrigir, vou falar como me corrigiu, como Deus me corrigiu, como a vida me corrigiu. Eu não facilitarei, eu não vou comer o pão do diabo. E se o diabo parecer Cristo, eu não comerei. E se Cristo parecer diabo, eu não comerei. Todo posicionamento. O Rutinho, mãe dele faleceu, o pai dele faleceu. Ninguém acha estranho. O Pedro Bino, cara inteligente, marcador, morreu de acidente de caminhão, danificado. E tem mais, por que eu tô falando isso? Porque são as pessoas conhecidas da minha vida. Eu não posso falar aquele que eu não vejo. E esses textos estão danificados, esses textos são maravilhosos. Apagaram um texto esses dias sobre a formação do indulto do sábado. Texto acima de qualquer convergência hoje mundial. Sobre explicação do sétimo dia. Nota 10, nota 11, 12. Porque não tem texto nota 10. Os meus textos acima dessa formação. A descoberta das formações da gravidade, que pode ter mudado todo o contexto da ciência mundial. Toda palavra minha, ela traz conduta de cura. Ela cura formações de vírus e traz partículas. Essa é a aplicação dessa consciência. Então essa dificuldade de vocês, dificultando família, onde deve ter facilidade de movimentação, vocês que estão na minha mente, vocês que foram prefeitos, porque é importante falar, vocês que foram amigos, vocês precisam se unirem, vocês precisam fazer festa, vocês precisam chegar as pessoas, vida de bebida, tragam as pessoas, se unam, conversem. Há elementos dentro dos locais propositais que eu já descobri. Eles tiram sua atenção. Eles não querem ser descobertos, mas eu falo com eles. Está em todos os locais. Eu sei. Na necessidade de serem bois. O quê? E relacionar ao fundamento. Viu, foi embora? Na necessidade de serem homens de consciência. E poder mudar a história. Não a história da humanidade. A história do fundamento pessoal humano. Na aplicação desse fundamento pessoal humano. E realizar o fundamento da ação. Poder realizar. Conhecer da mesma maneira que eu conheço vocês. Ou seja, eu poder conhecer outros fundamentos. Todos os fundamentos aplicados. Ou seja, nós conhecemos malemar religiões católica, evangélica, judaica. Temos livros, temos fundamentos. E existe ego. Entendeu? Isso é ego. Ele quer apresentar o luxo dele. Mas o luxo dele é sujo. Então, existe procedimento humano diferente, mesmo que sua religião seja iguais. O seu inimigo
Não se trata de seu amigo, muitas vezes está dentro de você, mas a forma da ação de ser catatônico ou ser possuído, ela não entra bem na minha consciência, nessa experiência de comunicação. Você consegue abrir porta onde possa ser observados os elementos. Então não seja tanto humano a ponto de esconder a sua possessão e não seja tão possuído a ponto de esconder seu lado humano. Ou seja, você é capaz, com seu lado humano, porque Deus aplica isso e a vida aplicou, conhecer outro lado de possessão e não compreender que você estaria apenas usando do artifício do sistema a tirar conotações, experiências à sua pessoa, e muitas delas só querem fumar um baseado, e o outro só querem comer uma buceta, o outro só querem ganhar dinheiro. Eu já fui um menino, um garoto, meus 19 anos, e queria essas proporções, e fui prejudicado. Desde os 19 anos prejudicado. Mas não é prejudicado, Malemar. Descobrimos que foi prejudicado, muito prejudicado. Desde de entrega de carta, formações que eu passei concurso, ações tão simples de levar o documento por fax, dificultado. Mas eu entreguei. Prejudicado na saída, com veículos. Prejudicado com mudanças que desenvolveram o procedimento de como atacar a formações como a minha, na mesma resultante de como atacar formações de pessoas que têm debilidades mentais. Eu digo que toda a experiência feminina sobre o que é a sua conclusão, seja o que eles querem, a sua formação sexual, é intocável perante o seu não. O não pessoal de cada mulher. Então, mulher não pode ser condenada a formações que esse elemento usa, ou desse artifício, para levar essas meninas em corredores específicos e já tem os sinais e já conectam ela naqueles fundamentos por formações de racismo ou qualquer fundamento de preconceito. As formações sexuais delas é intocáveis. O que decorre que você vai participar de uma formação de ser preconceituosa ou discriminar no local é sofrer sanções sociais, seja judiciais ou empresariais. Porque nem deveria ter essa formação. Nem por dinheiro, o dinheiro não é desculpa mais. Porque decorre que você tem que viver com esse dinheiro. As ações de posição social junto da ação do governo que necessita fazer casa e vincular um processo de alimento a essas crianças para evitar o máximo possível de que elas possam usar o corpo dela sexualmente, direcionar ela a formações de drogas ou bebida, que também facilita essa convergência dessas meninas a essas questões. Então você não pode preparar a criança uma experiência emocional junto do que é o elemento social, porque o elemento social foi encontrado, marcando e listrando criança. Está ligado a poderes estranhos, tá? Que não é estranho, eu digo isso porque não tem que falar mais do que já existe, do que vocês falam. Essas porra de mar aberto, esses pão multiplicado, a possível existência não existiu. Então existe um Deus. Ou existe uma formação conhecida como Deus porque não tem uma capacidade de interpretá-la de modo diferente. Existe uma singularidade construindo tudo. E principalmente essa força vinculada a nós que necessita, sim, de evolução humana. O que você vai fazer com um puta de um avião com tecnologia máxima e coloca um idiota lá com toda essa formação para dirigir da mesma forma que colocar um macaco cheio de botão numa sala nuclear? Quem que entra nesses locais? É o experimento. Alguns já estão codificados. Então eu digo que se existe
como existe Deus e anjos e coisas assim, ao controle, nesse tempo foi liberado por potestade vincular o processo do experimento de possessão, de catatonismo. Eu digo isso porque eu estou ensinando e aprendendo. Existem poderes políticos que já atacam essas possessões. Ele já responde à minha pessoa. Sim, é o critério de Deus e o que vem depois. É importante. É importante porque a passagem desses elementos, desses locais, necessitam realmente de forças relacionadas a santos, relacionado à estrutura do que é sagrado, peças, objetos, portas, locais. A igreja necessita ser sagrada. Os templos necessitam ser sagrados. Mas nesse sagrado existem desgraçados entrando e medindo suas famílias, medindo sua filha, sua mulher. Mulheres todas depravadas, com problemas espirituais e problemas sentimentais, porque são relacionados a isso, precisam ter. Entregando a alma, falando em perseverança e trancando criança como cachorro. Me vendendo, isso é um absurdo, isso é um crime hediondo. Então não veremos face feminina, veremos concordância de posição de inteligência. O que é crime para todo e a mulher facilita essa posição. Então observem, mulheres. Sim, existem as formações de poderes que vocês não entendem, mas estão compreendendo. A junta está sendo prejudicada. Tá bem? E não vão usar desse artifício de uma pessoa botando a formação, um velho, um bobão, uma pessoa que tem problema de saúde, né? Querendo garotas, né? Famosas. Não, é real, viu? Elas são formação da ramificação e tem esse elemento de ligação. Isso é real e é importante. Isso não muda mais, isso é muito importante. Nós somos muito importantes. E essa formação é importante. Então não acentue as suas formações femininas para mim. Elas também podem ser ramificação e conhecer tão bem quanto você pensa. Tá bem? Eu vou parar por aqui. Então esse texto foi um pouco danificado, sim. Pois é, demais de criminoso.